Fala pessoal, aqui é o Guilherme. Meu objetivo hoje é mostrar para vocês a diferença entre os tipos de corpos que a gente pode gerar através do CAD e o porquê que a gente tem que desenhar com os recursos certos para que a gente possa tirar o máximo de aproveitamento do Solid. Beleza? Então, agora eu vou fechar essa representação que eu tinha feito aqui. A gente vai gerar isso aqui juntos novamente. Então, vamos lá. A gente vai criar nossa primeira peça. A gente pode vir aqui em novo. Aí aqui pode aparecer de duas formas para vocês. Pode vir aparecer nessa interface aqui, ó, que então vai ter peça, montagem, desenho. E o que ele vai fazer na verdade, quando você clicar aqui, é porque ele vai vir aqui e vai selecionar um arquivo de template que você quer, tá vendo? Vai fazer isso automaticamente. Então, pode dar tanto dois cliques aqui, quanto vir aqui e clicar aqui também. Aqui está tudo em branco, tá? Depois eu vou explicar mais sobre template, mas por enquanto vamos só criar esses primeiros corpos. Então vamos gerar aqui, eu vou selecionar um plano. Em um plano eu vou gerar um sketch. Então esse sketch, esse esboço que a gente vai fazer pode ser um retângulo aqui mesmo, só para a gente representar. Deixa eu colocar uma cota aqui. Beleza. Deixa eu deixar alinhado aqui embaixo. Pronto. Dá mais uma cota aqui. Depois eu preciso fazer uma aula também sobre essa parte de esboço totalmente definido. Tem um recurso ali que se chama definir totalmente esboço, mas eu não aconselho muito usar, e quando a gente entende o conceito de definição de esboço ou definição de qualquer outra coisa, a gente acaba que aquele recurso não se torna mais tão útil assim. Então vamos sair aqui do esboço, né? Então em um plano a gente gera um esboço e com um esboço a gente usa um recurso. É sempre essa sequência: plano, esboço, recurso. Então a gente clica aqui no esboço, vem aqui no recurso de extrusão, ressalto extrudado aqui. Vamos gerar esse corpo, plano médio, 50. Beleza. Geramos um cubo. Basicamente igual a gente fez na última aula. Agora, no mesmo plano, vamos lá e vamos. Ó, selecionei. Vocês viram o que eu fiz aqui? Ó? Eu cliquei no plano e aqui ele já tem um atalho de iniciar um novo esboço. Ó. Tá vendo? Que ele tem até uma estrelinha aqui. Ó. Aí, beleza. Agora eu vou clicar aqui com o mouse direito, deixar ele normal. Então ele vai alinhar aqui. Ó. Só que esse plano aqui, ó, ele é só virtual. Tu não consegue referenciar nada, é só para se localizar visualmente. Beleza, agora eu vou desenhar, pegar um quadrado de volta e vou desenhar outro esboço desse formato aqui. Aí, ó, ao invés agora de usar o recurso de extrusão, eu vou usar o recurso de chapa metálica. A gente vem aqui, a gente então seleciona um plano, fez o esboço e depois do esboço a gente aplica o recurso que a gente quer para criar o corpo. Então aqui a gente gerou um corpo, vamos dar uma inclinada aqui, ó. Deixar no automático mesmo, ele vai gerar uma chapa de 1/4 de polegada ou 6,35. Observa que agora ele gerou uma lista de corte. Ó. Olha a diferença, a gente tem um sólido e a gente tem uma chapa metálica. Agora vamos criar mais um corpo. Vamos selecionar o plano frontal de novo. Vamos fazer um esboço. E agora a gente vai desenhar um tubo. E para desenhar tubo, a gente usa o recurso de soldagens do SolidWorks. Então a gente desenha só uma linha. A gente não precisa desenhar o perfil do tubo. Joga. Eu vou selecionar esses dois pontos aqui. Ó. Vou fazer de novo aqui. Selecionar esse ponto, selecionar esse ponto. Vou deixar horizontal. Só para deixar bonitinho. A gente vai aqui em soldagens, componente estrutural.
Aí aqui vai ter a biblioteca padrão, tá? Do SolidWorks. Depois eu vou dar outra aula sobre essa parte de biblioteca que tem bastante coisa para a gente conversar também. E aqui vamos selecionar um tubo quadrado e aqui qualquer um que se adequar aqui, né? Aqui não importa qual que é o perfil, é só para a gente gerar o corpo. Beleza, geramos o corpo. E um recado, se até agora esse conteúdo estiver somando e agregando para o teu conhecimento, por favor, se inscreve no canal, deixa um comentário, curte, manda para alguém que acha que seria interessante, porque cada ajuda de cada um de vocês vai fazer com que a gente consiga alcançar mais pessoas e crescer. O meu objetivo aqui é compartilhar conhecimento com vocês para que a gente possa crescer junto. E para que eu possa crescer, eu preciso que vocês me ajudem também, movimentando o meu canal e fazendo essas interações. Tá bom, galera? E então, a gente gerou esse corpo, esse tubo aqui. Então, o que acontece? Agora, ó, a gente tem um corpo de tubo, a gente tem um corpo de chapa e a gente tem um corpo de sólido, do tipo sólido, né? Tipo sólido, tipo chapa, tipo tubo. Eu não vou entrar muito a fundo hoje, porque senão vai muita coisa para falar num vídeo só. Mas é muito importante que quando a gente quiser desenhar uma estrutura, por exemplo, sei lá, uma base de uma mesa, a gente vai fazer com tubo, a gente desenha como tubo. Se a gente quiser desenhar uma peça que vai ser uma chapa, a gente desenha como uma chapa. Esse recurso de extrusão aqui eu uso bem pouco. Eu uso mais para desenhar peça usinada, que eu vou usinar, que eu vou precisar ficar tirando o material e fazendo extrusão, evolução. Então eu uso mais para isso, tá? Mas eu uso bem pouco. O que eu uso mais é chapa e tubo. Até peça usinada, às vezes eu desenho com chapa. Então, mas isso é um tópico mais avançado, depois a gente pode conversar mais. A parte de perfil, tá? Aqui vai entrar tubo, vai entrar barra laminada, barra trifilada. Até se vocês, não sei se todo mundo que está vendo esse vídeo sabe o que é a diferença entre o laminado e o trifilado, dá uma pesquisada. A gente pode também fazer uma aula sobre materiais depois. Inclusive, o que vocês tiverem de dúvidas, pô, fala sobre isso, sobre esse assunto e tal, deixa aqui no comentário, porque daí com base nisso eu consigo saber o que que vocês estão precisando mais, beleza? Mas então aqui vai entrar viga I, aquelas vigas de construção, tudo que é perfil, beleza? Então, sabendo disso, agora a gente vindo aqui na lista de corte, a gente consegue ver algumas diferenças, ó. A começar pelo símbolo, né, que ele vai indicar pra gente que isso aqui é um corpo sólido, isso aqui é um corpo que ele identifica como um corpo de chapa, e isso aqui é um corpo que ele identifica como um corpo de perfil, soldagem, enfim. Então, se a gente vier aqui, ó, e clicar sobre essas pastas de lista de corte, depois eu vou fazer uma aula explicando só sobre lista de corte, tá? Que é bem importante. Mas vamos pegar esse corpo de tubo aqui, por exemplo. Ó. A gente vem aqui em propriedades. Então, quando a gente desenha o corpo, já sabendo o que a gente quer fazer com ele, se ele vai ser um tubo, se ele vai ser uma chapa, o SolidWorks fornece funções para a gente que são direcionadas para isso. Então, por exemplo, a parte de tubo aqui, ó, a gente consegue ter comprimento total, isso aqui é bem importante. Aqui, por exemplo, digamos que tem uma peça que tem vários tubos diferentes, de comprimentos diferentes, com o mesmo perfil. Aqui ele já vai fazer o somatório total de quanto que tu vai gastar de tubo na peça. Isso aqui é bem importante. Ajuda pra caramba para fazer levantamento de material. Ah, o comprimento da peça, tá vendo aqui que tem 135, ó? Então, se eu vier aqui, ó, acho que eu não cheguei a cotar. Deixa eu dar uma cota aqui. Ó, deu a mesma lá, mas vamos colocar aqui, ó, 203, sei lá. Beleza? Ó, a gente vai voltar lá. Deixa eu carregar aqui, ele vai voltar. Ó, 203. Agora olha só o que acontece. Se eu pegar esse mesmo corpo aqui, ó, e vamos usar um recurso já de padrão linear só para exemplificar, eu vou pegar selecionar corpos, esse aqui, eu vou falar a direção, quero que ele esteja normal, essa face aqui, ó, ele venha para cá. E aqui a distância, vamos colocar 100 milímetros. 150 para não ficar colado. Beleza. Aí, se a gente ver aqui, olha só, eu tenho dois corpos iguais, ó, 203, só que ele somou, tá vendo? 406. Então, olha só como isso aqui ajuda se a gente desenhar o corpo do jeito que a gente quer. Agora, isso aqui é uma peça simples, mas
Eu já fiz estruturas metálicas com centenas de tubos e peças enormes. Isso aqui ajuda demais para fazer levantamento de material. Mesma coisa a chapa metálica, a gente vai ter um monte de recurso aqui, ó. A gente vai ter a caixa delimitadora, então, por mais que a chapa tenha um formato aleatório, tu vai ter a altura, largura e espessura dela. Isso aqui ajuda por quê? Porque a hora que a pessoa estiver fabricando essa chapa sai da máquina, se ela não tiver etiqueta, ou a pessoa que está fabricando ele vai vir catena, vai puxar a medida ali mais ou menos da chapa, vai ver, não, essa aqui é a chapa mesmo. Então, ele vai ver, vai ter mais ou menos nos detalhamentos, vai ter uma vista planificada da chapa, que ele vai ver mais ou menos o formato, e tem essa informação para ele achar a peça, né, porque às vezes quando é muita produção de peça, é muita chapa cortada, sabe? Então é ruim de encontrar. Então isso daqui ele ajuda a gente a detalhar para a pessoa que estiver fabricando. E além disso, ele faz isso aqui automático. Então não é uma coisa que tu tem que ficar pensando, botando, tem que ficar medindo lá o desenho e botando a medida da chapa. Não, ele faz em automático e o computador não erra. Quem erra é a gente. Então, e aqui, ó, olha só, quase não tem recurso, tá vendo? Porque é só um sólido. Então, isso que eu queria passar para vocês hoje, a importância de saber o que que a gente está desenhando e como a gente vai usar os recursos do Solid para a gente conseguir extrair o máximo dele, porque o nosso objetivo é sempre desenhar as peças que a gente vai produzir elas, beleza? Então, de novo, é importante a gente desenhar no SolidWorks o que a gente imagina que vai acontecer no mundo real e não desenhar no SolidWorks e empurrar para o mundo real porque nem sempre vai dar certo, beleza? Então, para hoje o vídeo já está muito longo. Obrigado por terem assistido até aqui e continue vendo essa playlist porque é bem importante, tá? É bem importante mesmo e eu garanto que vai valer a pena. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!